Calai-vos, seres humanos! Tudo bem com vocês? Este quem fala é o Oráculo e você está no canal Calai-vos. E hoje, mais uma vez, no vídeo das histórias do Oráculo, nós vamos abordar um tema tão controverso, uma cultura tão estranha para nós ocidentais, mas que na verdade é uma das culturas mais importantes do mundo. E, inclusive, este oráculo que fala contigo agora está falando uma língua muito influenciada por essa cultura, por esse idioma que nós vamos estudar agora. Então, o nosso tema de hoje é sobre o islamismo. Esse vídeo, na verdade, para explicar, ele vai ser dividido em duas partes. Tá? Então, a primeira vai ser a parte da cultura e da formação do mundo árabe, e depois a sua expansão até o século X, enfim. Ok? Então, se você quer assistir esse vídeo, não deixe de curtir, dar o seu like, dar o seu joinha, ok? E, antes que eu esqueça, calai-vos! Então, pessoal, começando o nosso vídeo de hoje, a nossa videoaula sobre o islamismo, na verdade, cara, é uma região assim, você tem que entender, primeira coisa, vamos entender onde é o Islã, né, onde surgiu. Na verdade, pensa o seguinte, pense que você mora no Brasil, mora num lugar bem bacana e tem tudo na mão, né, tem água, você pode ir onde você quiser, tem os parques, tem tudo, então é muito fácil a vida. E na verdade é assim, o Islã surgiu, na verdade, na Arábia, tá? Onde hoje é o Oriente Médio. Mas voltando um pouquinho no tempo, na verdade, você já teve essa aula comigo uma vez e lembra da tal da Mesopotâmia, aquela região onde tinha os dois rios, o Tigre e o Eufrates, onde surgiu a Babilônia, depois surgiu Israel, Ur, aquelas as civilizações mais antigas. E na verdade, o islamismo ele surge então a princípio a partir de uma civilização mais antiga, tá? Formada na verdade por pequenos mercadores, pequenos grupos de pessoas que vivem no deserto, que são chamados de beduínos. Muito bem, eles são antigos mercadores, na verdade eles são quase que uns nômades do deserto, né? E viviam basicamente do pequeno comércio entre as cidades ali do Oriente Médio. Principalmente entre o comércio de lã, de tecidos, né, e de alguns produtos de viagem. A principal cidade em que esses mercadores se dirigiam é a Meca, onde todos os caminhos encontram-se no Oriente Médio. Essa cidade, na verdade, era mais importante, era maior da Península Arábica, né, e dentro de Meca havia então uma religião, uma sociedade muito importante, mas eles tinham uma característica, eles eram politeístas. Isso mesmo, politeístas vem de poli, muitos, teístas de crença. Então, uma crença em muitos deuses, muitas divindades. Dentro de Meca havia um templo, né, em que dentro desse templo estava a Kaaba. Ó, esse cubo, na verdade, ele tem 15 metros de altura e é cercado por alguns muros. Isso é sempre coberto por este pano preto aqui, é um pano sagrado, na verdade. E a ideia é a seguinte, dentro desse cubo há a Pedra Negra. A Pedra Negra, na verdade, é uma esfera de 50 centímetros que, segundo a lenda, é a lenda criatura. As pessoas acreditam em lenda, tá? Beleza. Segundo a lenda, então, havia uma pedra branca. Ela é um meteorito, na verdade, que era branco e foi ficando escuro por causa do pecado das pessoas. Sim, você mesmo que está me vendo agora, que faz pecados. Então, a ideia é que a pedra foi escurecendo porque você, ser humaninho, essa criatura que me olha hoje, faz umas besteiras, principalmente, então ela foi escurecendo. Então, dentro desse contexto de que existia uma cidade, existiam esses mercadores e todo mundo visitava essa cidade para fazer as suas orações, para ter a sua religião, nós vamos começar então a história do principal personagem da nossa videoaula de hoje. Pense o seguinte, havia um menino que foi criado por seu tio e esse menino sempre gostava de escutar histórias e mais histórias. Então, ele gosta muito do oráculo, né? Ou gostava, enfim. E esse menino um dia cresceu. Todo mundo cresce, menos eu sei, tô brincando. Então, de quem eu estou falando? Eu estou falando de uma figura que, aos 40 anos depois de se casar, tem a revelação de um novo caminho, de um novo futuro. Maomé
o grande profeta do Islã, aos 40 anos recebe a revelação em uma caverna. Ele vai meditar lá numa caverna e sempre gostou das histórias dos antigos profetas daquela região também, ou seja, de Abraão, de Jesus, as histórias mais antigas, das pessoas que vieram antes dele. E aí, em uma das suas reflexões, suas peregrinações em uma caverna, ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel, em que Gabriel chegou para Maomé e disse que Alá era o único Deus, o Deus único, o Criador de todas as coisas, o mais sagrado. E através dessa revelação que Gabriel passou a Maomé, ele deu ao profeta 6.232 versos. Cara, você não consegue decorar uma frase desse vídeo aqui. 6.232, né? E dentro desses 6.232 haviam todas as leis possíveis para que os islâmicos seguissem então apenas um Deus, o grande Alá. Maomé chega todo empolgado em Meca para promover a sua religião, mas os caras que controlavam a Kaaba não gostaram muito dessa história tipo de só um Deus, porque eles na verdade eles vendiam as relíquias sagradas e com um dinheirinho ali. Então tipo assim, você tem um comércio, tem uma estrutura que o outro cara venha e acabe com a sua festa. Na verdade, Maomé tinha todo um processo de converter as pessoas para o Islã, para que um único Deus, e ele foi sabotado por esses antigos sacerdotes. E aí a treta acontece. Na verdade, Maomé é expulso, ele é perseguido, né, de Meca e é obrigado a fugir para a região conhecida como Medina. E esse episódio que você está vendo aqui ao meu lado chama-se Hégira. Então vamos lá. Hégira significa a fuga de Maomé de Meca para Medina. E dá uma olhadinha nessa parte do vídeo. Por uma convenção islâmica, ficou então como o ano 1, a primeira data do calendário muçulmano. Então a Hégira marca o aniversário do calendário. Assim como para os cristãos é o nascimento de Jesus e para os hebreus é o êxodo de Moisés em relação à Terra Prometida, a Hégira marca então o calendário muçulmano. Então vamos lá. O problema é que Maomé foge para Medina, como a grande fé do grande profeta é maior, e se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Então ele reúne um exército e transforma Medina em seu quartel, e reúne as pessoas em torno então da fé em um único Deus, o grande Alá. Então ele retorna para Meca e tipo assim dá uma treta meio grande e ele destrói todo mundo. Como eu gosto de fazer com meus alunos, né? Que eu falo que eu vou arrancar o seu rim com o olho. Apesar de Maomé não ser assim tão oraculesco como vossa pessoa que está falando aqui, a Hégira marca um processo muito importante, porque Maomé volta para Meca, conquista a cidade e então a sua casa, a sua residência em Meca torna-se o ponto de partida para a expansão da fé islâmica por todo o mundo, tá? Então, essa primeira parte do vídeo foi foda. Vamos lá mais uma vez, só revisando. O que você tem que saber mais uma vez é a formação do mundo islâmico é baseada então nos antigos beduínos, que eram comerciantes. Essas pessoas moravam na Península Arábica, tá? Eram comerciantes. Dentro disso havia uma cidade chamada de Meca, a principal cidade do mundo islâmico. Dentro dessa cidade havia uma pedra chamada de Kaaba. A Kaaba é o símbolo maior do islamismo. Dentro da Kaaba é uma coisa dentro da outra. Parece que você fica louco, né? Mas enfim, vamos devagar. Fora esse dentro uma coisa da outra, o mais importante é você saber que a pedra negra, a esfera de 50 centímetros, ela era branca e foi ficando negra por causa do nosso pecado. A figura mais importante da história do Islã é o profeta Maomé, né? Que assim como as outras religiões mais importantes do mundo, tem o seu líder. Maomé, então, recebe as revelações do arcanjo Gabriel aos 40 anos, às 6.232 versões e versos, e então começa a ditar para essas pessoas lá já em Meca os seus versos. Esta, inclusive, é a base do Alcorão. Então, o Corão é o livro sagrado do Islã. Os muçulmanos acreditam
que o Alcorão é a palavra literal de Deus, ou seja, a palavra de verdade, que foi revelada então ao profeta Maomé. Tá ok? Eu vou deixar essa imagem, preste atenção para a próxima parte do vídeo, na parte 2, em que nós iremos falar então sobre as bases do Islã e sobre as principais tradições do mesmo, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um pouco longo, mas o assunto demanda uma atenção especial. Fiquem atentos ao nosso canal, se inscrevam, ok? E como sempre, calai-vos!